A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Meus queridos, é com muita surpresa que desta noite recebemos esta oportunidade, mas vamos aqui fazer uma leitura da palavra do Senhor, na carta que escreveu o apóstolo Paulo, a primeira carta que escreveu aos Coríntios. Estou até assim meio ofegante, irmãos, a voz deu até um frio na barriga agora, mas vamos meditar um pouco na palavra de Deus, e acredito que Deus tem uma palavra para conosco nesse texto, nesta noite. Vamos ler aqui a carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, meu irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, meus amados e queridos irmãos, esta carta, primeira carta do apóstolo, escreve aos irmãos de Corinto, à igreja de Corinto. Meus queridos, nós sabemos que esta igreja, ela tinha algumas demandas, alguns problemas. Paulo escreve essa carta no intuito de estar instruindo aqueles irmãos, mesmo esta igreja tendo várias situações, qual a maioria dos irmãos conhecem, sabem, mas Paulo, ele não considerava ainda esta igreja como uma sinagoga de Satanás, mas ele considerava como a igreja de Deus. E é por isso que ele começa falando e dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto. Louvado é o nome do Senhor, porque a igreja, meus amados e queridos irmãos, ela é de Deus. Ela foi constituída, formada por Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus disse: eu edifico a minha igreja sobre a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E foi ele quem pagou o preço, a promissória que prevalecia, a conta que nós devíamos. Ele pagou, não devemos mais. Louvado é o nome do Senhor. Então, Paulo, meus amados e queridos irmãos, em toda a sua instrução, sabedoria de homem de Deus, ele escreve essa carta e vai falando por respeito à igreja de Deus, porque ele considerava esta igreja, ainda que tivesse vários problemas. Lá no capítulo 2, do capítulo 2 ao 3 até o 4, ele vai dizer que a igreja estava dividida. Tinha alguns que eram de Paulo, outros que eram de Pedro, outros que eram de Apolo e outros que eram de Cristo. Ele vai dizer quem é Apolo, quem é Paulo. Paulo pregou, plantou
plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Paulo e Apolo, Pedro são apenas servos. São apenas servos de Deus, pelo qual vós crestes. Louvado é o nome do Senhor. No capítulo 5, o irmão estava levando o outro na justiça. O que diga, tinha um cidadão que estava saindo, ficando com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. No capítulo 6, ele vai dizer que tinha um irmão levando o outro na justiça, e ele diz: porventura entre vós não tem alguém que tenha uma palavra de sabedoria? Porque, meus amados e queridos irmãos, em alguns momentos, em algumas situações, o que nós precisamos em nosso meio é de alguém que tenha uma palavra de Deus, uma palavra de sabedoria. Glória a Jesus, para que as coisas sejam resolvidas, contornadas, para que as situações cheguem a um dominador comum, aonde glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, aonde o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E ele diz: porque vocês não sofrem o dano, porque vocês não sofrem a injustiça, antes vocês causam dano, antes vocês causam injustiça. Então, muitas vezes, meus amados e queridos irmãos, para que as coisas sejam resolvidas, temos que sofrer o dano. Abrir mão do nosso direito é fazer como Abraão, que abriu mão do direito e disse para o seu sobrinho Ló: olha, escolhe para onde tu queres ir. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu fores para a direita, eu vou pela esquerda. Ele tinha o direito de escolher, mas ele abriu mão do seu direito. Louvado seja Deus. Aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado em nosso meio, para que a igreja do Senhor não perca a sua identidade. Louvado seja Deus. Aleluia. No capítulo 11, a igreja tinha alguns problemas na Santa Ceia, ali onde eles se reuniam, e os menos desfavorecidos, eles eram desprezados. E Paulo vai dizer para eles: vocês não têm casas para comer? Porque quando vocês se ajuntam em um lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. No capítulo 13 ao 14, ele fala de uma mensagem das mais lindas da Bíblia, da palavra de Deus, que ele vai falar sobre o amor. Amor esse que nosso Senhor Jesus Cristo falou tanto, enfatizou tanto, dizendo: olha, se vós vos amardes uns aos outros, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Aleluia. E Paulo dá a receita, meus queridos, para que eles viessem ser vitoriosos e vencer na vida. Paulo diz: olha, porque procurai com zelo os melhores dons, e eu lhes mostrarei um caminho ainda mais excelente. Porque ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Ainda que desse o meu corpo para ser queimado, ainda que vendesse tudo que eu tenho e repartisse com os pobres, se não fosse por amor, de nada adiantaria. Seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Porque o amor é paciente, é benigno, não se ofana, não se ensoberbece, não suspeita mal, não busca os seus interesses, não tem prazer na injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Louvado seja Deus.
Aleluia. E no capítulo 15 ao 16, ele vai falar com respeito àqueles que não estavam acreditando, crendo na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz: olha, esse corpo corruptível, ele não pode herdar a incorruptibilidade. E eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a trombeta vai tocar, e quando a trombeta tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. E aí então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte já não existe mais, a morte foi aniquilada. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que ele vai dizer, vai falar o versículo que o pastor Antônio Alves leu aqui esta noite: portanto, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho, ele tem um objetivo: seremos transformados. Louvado seja Deus. Aleluia. É por isso que nós estamos confiando no Senhor, por Jesus Cristo. Amém. Eita bênção, palavra boa, aleluia, maravilha.